Boa noite, poderosas! Bem-vindas a mais um treinamento da nossa universidade Red Jacket. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como convencer alguém em 90 segundos. É um livro que vai trazer algumas dicas sobre abordagem fria. E espero poder contribuir um pouquinho, com vocês através das informações desse livro, que eu acho que dá pra gente aproveitar bastante no nosso negócio. Boa noite para todas vocês que estão participando hoje conosco. Eu sou a Tatiane, diretora de vendas da Mary Kay. Bom, todas vocês já me conhecem, nós já nos apresentamos, nos outros vídeos. E então hoje eu não vou perder muito tempo, porque a gente tem bastante assunto pra gente falar, tá bom? Esse assunto hoje de abordagem fria, eu vou falar um pouco do que esse autor traz nesse livro, o livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que vai nos dar algumas dicas de como vender, de como negociar, entrevistar e liderar através dessa abordagem. E aqui eu deixei uma frase para vocês, pra gente começar a pensar um pouquinho sobre esse assunto. A chave do sucesso está em convencer as pessoas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Espero poder ajudar um pouquinho vocês. Bom, então vamos lá. Eu não quero perder muito tempo hoje, porque realmente a gente tem bastante assunto. O autor desse livro, ele é o Nicholas Butman. Esse livro ele foi um best-seller, Esse autor ele é um empresário bem-sucedido, que aprendeu a relacionar-se verdadeiramente quando trabalhou como fotógrafo de moda. Ele é um mestre licenciado em programação neurolinguística. Tudo isso ele foi estudar depois, Ele era um fotógrafo, ele gostava muito de tirar fotografia e a partir disso ele começou a se relacionar com as pessoas e se interessou por esse universo, do comportamento humano. Por isso ele se especializou em programação neurolinguística e ele é um consultor, para as pessoas e empresas que querem aprender as habilidades de comunicação para poder se conectar com as outras pessoas. Ele foi palestrante em universidades como Harvard e em empresas como a Coca-Cola e a Suzuki. Hoje ele mora em Toronto e no Canadá. Então coloquei aí um pouquinho informações sobre o autor e por que ele se especializou nessa área, para a gente poder pensar também no nosso trabalho. Por que esse assunto nos interessa? Nós que hoje trabalhamos numa multinacional e com vendas diretas, e a base do nosso trabalho é o relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas para que a gente possa vender o nosso produto. Então por isso é importante, se a gente não tem esse hábito se a gente não tinha esse hábito, agora faz parte do nosso trabalho. E conhecer um pouquinho sobre o comportamento das pessoas e como os relacionamentos se dão é importante para que a gente possa ter mais facilidade. E as abordagens, elas acabam sendo de forma mais natural no nosso trabalho. É isso que nós precisamos aprender, Agir de uma forma natural e nos relacionar com as pessoas. E é através desses relacionamentos que a gente vai ter resultado com o nosso trabalho. Bom, assumir riscos é a única maneira que temos para crescer e inovar, O autor nos deixa essa frase e eu concordo bastante com ela. Realmente, se a gente não corre riscos, quem não arrisca não petisca. Não tem esse ditado? Bom, então vamos lá. Eu vou seguir um pouquinho pelos capítulos do livro, que eu achei bem interessante. O livro é bem extenso, só que ele traz várias dicas e exercícios. Eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, trazendo para a nossa realidade da Mary Kay, ok? Bom, então no primeiro capítulo ele nos diz que não existe fracasso, apenas feedback. E que a primeira impressão determina, o tom para o sucesso mais do que qualquer outro fator. Então realmente a primeira impressão é a que fica. Por isso a gente precisa aprender como nós vamos chegar até as pessoas, porque esse momento realmente ele é crucial e muito importante. Olhe nos olhos e sorria. É a primeira lição, que ele deixa pra gente.
E é realmente verdade isso, meninas. A gente costuma sempre falar com vocês através dos nossos grupos que nós temos no WhatsApp, no Face, que é um canal de comunicação que nós temos. A gente compartilha muitos conteúdos, muitas informações e realmente o sorriso, ele abre portas, né? No nosso negócio, sem dúvida, se a gente não sorrir, a gente não vai ter sucesso, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque as pessoas realmente, elas não vão se interessar em olhar ou conviver, conversar com alguém mal-humorado de cara fechada. E a gente trabalha com beleza, a gente leva a autoestima para as pessoas através do nosso trabalho. Então a gente precisa aprender a sorrir. E a nossa mensagem, ela vai para onde a nossa voz vai, né? E a nossa voz vai para onde os nossos olhos a mandam ir. Então, contato visual gera confiança. Sorrir faz com que você pareça estar mais feliz e confiante. E aqui ele fala, né, diga ótimo pra você mesma várias vezes ou 3 vezes pra você entrar no clima. É uma das técnicas que ele usa. A gente não tá feliz o tempo todo, a gente não tá com vontade de sorrir o tempo todo. Vamos supor que você acordou cansada e você precisa começar a trabalhar e precisa estar bem, com um sorriso no rosto. Então ele faz a técnica do ótimo pra gente pegar um espelho e ficar se olhando no espelho e dizendo ótimo, fazendo caras e bocas até a gente encontrar aquela fisionomia que a gente acha, né, que ficou bacana pra gente e que a gente transmite confiança, onde as outras pessoas vão realmente perceber que estamos bem, estamos felizes. E aí você fica ótimo, 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 eu sou ótima, ótimo, ótimo. E aí você vai fazendo, né, as caras e bocas até você realmente se sentir ótima, maravilhosa. E aí você coloca o sorriso no rosto e você sai para trabalhar. E aí sim você vai começar a conversar com as pessoas, quando você já estiver se sentindo bem. Eu gosto muito da diretora Fernanda, né? Eu me lembro das reuniões dela, onde ela falava, né, ela sempre dizia, finge que tá que fica, né? Teve até um outro treinamento dela, muito legal, que ela fez a técnica, né, ao vivo com todas vocês. Quando a gente começa a rir, né, rir bem entusiasmada, mesmo se a gente não estiver feliz, a gente acaba ficando, né, nem se for pra rir da gente mesma, né? E aí a gente começa a rir, realmente a gente fica feliz. Todo mundo acho que tá lembrado, né, de ver a Fê dando essa demonstração pra vocês. E a gente fez também várias vezes nas reuniões com ela. E eu já usei também várias vezes no meu dia a dia, principalmente quando você tá dentro do carro, indo pra fazer alguma sessão, algum trabalho que você não está muito bem. Daí você começa, né, a sorrir, dar gargalhada e aí a gente fica bem entusiasmada. Aqui no livro ele nos dá essa técnica diferente, né, do ótimo. Vamos supor que você esteja num lugar público que você não possa ficar dando gargalhada alta, né, pra se entusiasmar. Então você começa a falar ótimo pra você internamente, né? E aí você realmente se sente bem para poder começar seu trabalho. Adapte-se como um camaleão, né? Torne-se um camaleão. Nós nos tornamos confortáveis e relaxados com pessoas que são como nós. Sincronize-se sua linguagem corporal com os outros para efetuar uma conexão imediata. O que ele explica aqui? Ele dá uma técnica para a gente aprender a ser um camaleão. Porque o autor explica, como ele é especialista nesse assunto, que as pessoas, elas acabam se conectando com você quando elas identificam algo em comum. Então ele deu o exemplo num local público, por exemplo, que você estiver, olha ali, escolhe uma pessoa e começa a imitar os gestos que ela faz ali. Vamos supor que a pessoa esteja sentada numa mesa lendo um livro. E ela tá prestando atenção, daí ela passa a mão no cabelo. E você observando discretamente o que ela faz, você faz o mesmo resultado. Bom, ela olha pro lado, e aí você olha também pro lado. Ela pega o telefone, você vai e pega o telefone também, sem deixar a pessoa perceber. Mas quando ela, né, te visualizar e ela vai ver que você está fazendo movimentos, ela não vai perceber que você está imitando, mas ela vai se identificar com você, por você estar fazendo os mesmos movimentos com ela.
No livro ele até explica quando ele fazia essas técnicas com alunos também, com pessoas de várias empresas onde ele dava os treinamentos, as pessoas se surpreendiam. Num exemplo como esse que eu citei, a pessoa da mesa que está sendo imitada, ela às vezes, no caso, chegou até o imitador, né, pediu licença e disse: eu te conheço de algum lugar? Você me parece tão familiar. Por que isso? Eles não se conheciam, mas o fato dessa pessoa estar imitando os gestos, isso significa a técnica do camaleão. Você começa a fazer o mesmo que a outra pessoa e ela vai se identificar com você, então você se conecta com aquela pessoa. E aí, a partir desse momento, você já teve uma abertura e aí o relacionamento ele já se deu. Então é uma técnica que eu achei bem interessante. Claro que esse foi um exemplo, mas tem várias situações, né? Seja convincente. Convencer é fazer com que os outros queiram fazer o que você quer que eles façam. Então, para que seja eficaz, 3 elementos devem estar presentes: uma primeira impressão confiante, uma lógica incontestável e um toque de emoção. Bom, aqui então a confiança, ela é o primeiro contato, né? Por meio da atitude, a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, a maneira como você vai chegar até a pessoa no momento da abordagem. É esse primeiro contato que vai gerar confiança. E a sua imagem pessoal também é muito importante. A gente vai ver um pouquinho sobre isso depois nos outros slides, tá? Você tem que ter um assunto, né? A gente tem que querer que a pessoa que ela faça aquilo que a gente quer. Para isso a gente precisa usar da emoção, a gente precisa usar da imaginação, fazer essa pessoa imaginar, usar alguns elementos na nossa fala que realmente levem ela para a imaginação e que ela veja a necessidade daquilo que a gente está falando. Os produtos, por exemplo, ela precisa sentir que ela necessita de um cuidado para a pele dela, por exemplo. Porque quando a mulher percebe isso, ela definitivamente dá um jeito de ficar com todos os produtos porque ela amou e porque ela precisa. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Demonstre então esses 3 níveis para que a pessoa, o grupo ou o público para quem você estiver conversando, né, ele pense: eu confio, né, em você. Nossa, essa pessoa me gera confiança. Faz sentido o que ela fala, né? Mas a confiança sempre é o mais importante, porque se não tiver confiança, a pessoa não vai te dar crédito, ela não vai te dar atenção, não vai querer deixar que você demonstre o seu trabalho ou continue ali o bate-papo, tá? Então a confiança é muito importante. Então vamos seguindo. Aqui ele deixa algumas siglas que tem os nomes, né, em inglês, mas eu coloquei aqui para vocês o que significa. Então o significado da comunicação depende do resultado obtido. Isso eu achei super importante e interessante, que nós somos 100% responsáveis pela nossa comunicação, ser falha ou bem-sucedida. Não adianta a gente querer colocar a culpa em ninguém ou em nada. O responsável, né, somos nós mesmos pelo resultado ali da nossa abordagem. E aí ele deixa essa técnica, né, que é a fórmula para uma comunicação de sucesso. Então, o K, né? Know what you want. Saiba o que você quer. Então, você tem que definir que você quer em termos positivos, de preferência no tempo presente. Você tem que ter um objetivo. Quando você vai falar com alguém, você tem que ter um objetivo. O que você quer perguntar para essa pessoa? O que você quer mostrar para ela? Qual informação você quer tirar dessa pessoa? Você tem que ter realmente claro o objetivo que você quer e aonde você quer chegar, né, com aquele encontro, com aquela abordagem. O F, find out what you're getting. Observe o resultado obtido. Ao longo do bate-papo, você vai vendo se a pessoa ela está prestando atenção em você, se você sentiu que você gerou confiança, se está tendo ali um feedback e a partir desse bate-papo, desse feedback, você vai seguindo com o papo, com a conversa, com a demonstração, com o que você tiver que fazer até você chegar no seu resultado, no seu objetivo. E o último, né, que é o C, change what you until you get what you want. Mude até você atingir o resultado desejado. Às vezes, a maneira como você começou a conversar com ela, o caminho por onde está percorrendo o bate-papo,
você vê que não está dando muito resultado. Então você precisa mudar a estratégia, pensar numa estratégia diferente, até você chegar no resultado. Vocês já conseguiram assim, pensar em alguma semelhança disso tudo no nosso trabalho, no dia a dia, com a consultoria de beleza que a gente realiza? Por que eu pergunto isso? A gente faz isso, meninas, o tempo todo. Às vezes aqui com esses nomes, através dessa técnica como ele traz, a gente não consegue identificar. Mas uma sessão de beleza, ela nunca sai do jeito como a gente planeja. A gente sempre vai adaptando tudo de acordo com as pessoas que estão ali, de acordo com as preferências das pessoas. É ou não é verdade? Numa abordagem fria, às vezes você vai com a intenção de repente de colher opinião sobre algum produto, mas de repente o que a pessoa te diz ali naquele momento, você vê que não vai dar para demonstrar nada. Então você já sugere alguma outra coisa. Então o tempo todo a gente precisa mudar, né, o caminho por onde a gente está ali seguindo com o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente tem um objetivo e a gente precisa chegar nesse objetivo. Agora essa parte também achei muito importante. É inútil fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar diferentes resultados. Se você não conseguiu o que deseja, tente novas abordagens, às vezes radicalmente diferentes, até conseguir o que você quer. A abordagem que dá certo pra mim, talvez não seja a mesma abordagem que dá certo pra você. Então a gente copia, muda aquilo que a gente acha que é interessante e aí a gente aplica do nosso jeito. Por isso a gente precisa sempre testar vários tipos de abordagens, né? Até você ver aquela que dá mais certo pra você, pro seu perfil. O importante é, se você tem o hábito de abordar as pessoas de uma forma e não está tendo resultado, precisa mudar, né? Não adianta ficar sempre do mesmo jeito. Bom, então neutralize a reação lutar ou fugir. As pessoas elas fazem julgamentos, né, sobre o nosso comportamento eu dizia lá no início que a confiança ela parte do primeiro contato, né? A primeira impressão realmente é a que fica. Então a gente tem que buscar ao máximo fazer com que esse primeiro contato seja positivo. E a gente tem que prestar atenção também na imagem corporal da outra pessoa. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre os movimentos que indicam que nós estamos abertos a relacionamentos e os que também significam que nós não estamos interessadas, né? Ou fechadas realmente para algum tipo de relacionamento. E da mesma forma a gente precisa observar isso nas outras pessoas, tá? E aí a gente vai ajustando a nossa fala, as nossas atitudes, as nossas expressões corporais também, até a gente ver que tá fluindo ali e a gente vai conseguir ter um retorno, algum resultado. Então o que seria essa linguagem corporal aberta? O sorriso, o contato visual através do sorriso que nós fazemos com as pessoas. No primeiro contato, por exemplo, aqui eu até especifiquei: com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Com licença, eu me chamo Tatiane, qual o seu nome? Posso te pedir uma informação? Então, quando você chega assim, com um sorriso no rosto, a pessoa te retribui da mesma forma com um gesto positivo, porque você foi tão gentil com o sorriso que ela não vai ter coragem de te falar não, né? E eu já pude constatar no meu dia a dia, acredito muitos de vocês também, que uma pessoa de cara feia, quando a gente vai sorrir pra ela, automaticamente o que ela vai te devolver? Ela vai te devolver um sorriso, né? Então, por motivo nenhum, o sorriso ele realmente muda o humor das pessoas, ele abre portas, é a primeira grande oportunidade pra gente poder estabelecer ali um contato, um relacionamento. E sincronizar a linguagem corporal, o tom da voz, né? Se você está falando com uma pessoa só, você precisa, sempre quando estar falando com ela, olhar para ela, profundamente nos olhos dela e estar com o corpo sincronizado com ela. Não dá para falar com a pessoa do lado e ficar assim, de cabeça virada, né? De meio corpo virado para a pessoa.
Isso também atrapalha o relacionamento. Não mostra que você está totalmente aberto para aquela conversa. Então, se é uma pessoa só, sempre de frente. Se é um grupo e você está falando com todos, você precisa olhar em cada momento para uma pessoa, e quando você vai falar para uma em especial, mesmo que estejam todos juntos, você precisa se virar, né, para que você fique de frente para aquela pessoa para quem você dirige a fala, tá? Isso é muito importante para que tenha sincronia entre vocês. Bom, nós não podemos impedir os outros de fazer julgamentos instantâneos sobre as pessoas, mas nós podemos aprender a ver além do que os olhos enxergam. Não se perca no que a pessoa aparenta ser ou nas interpretações erradas e antigas de como pensamos que a pessoa é. Lembre o que você quer e foque no resultado. Eu achei isso super interessante, porque já aconteceu comigo várias vezes esses pré-julgamentos que nós temos em relação às pessoas. Às vezes a gente acha que a cliente potencial para o nosso negócio é aquela mulher bonita, com a pele bem cuidada, ou maquiada, ou alegre, sorridente, e aí a gente só se sente bem em falar com pessoas assim. Eu estou citando aqui, no caso, abordagens frias, que é o assunto que a gente está lidando. Já aconteceu isso com vocês? Se você está fazendo algum trabalho de abordagem fria, geralmente as pessoas que têm um aspecto mais saudável, que elas estão melhor apresentadas, em relação à maquiagem, à pele, à roupa, ela não te dá uma sensação de mais conforto, e aí você se sente mais confortável realmente de falar com ela? E aquelas pessoas de cara fechada, geralmente te dão a impressão de que elas não são muito simpáticas, e que de cara a gente poderia receber um não, ou talvez uma cara feia, né? E isso dá um medinho e tal. Só que isso, na verdade, é um pré-julgamento nosso. Eu um dia estava num local que eu fui atender algumas clientes, e era um bairro que eu não conhecia, e tinha uma rua de comércio muito bacana, restaurantes. Eu comecei a dar uma olhada por ali, que eu estava esperando uma cliente, e tinha uma mulher sentada. Era uma lojinha de vender galões de água. Ela estava sentada do lado ali da calçada, numa mesinha, e muito séria, aparentemente, e eu olhei assim de longe pra ela, e ela não me chamou atenção, de forma alguma eu falaria com ela. E ela olhou pra mim do nada e me deu um sorriso, com a cara, né, fechada que ela estava. Quando eu passei próximo a ela, ela olhou pra mim e me deu um sorriso. Aquilo me desarmou, porque eu falei, poxa vida, eu é quem tinha que sorrir pra ela primeiro. E aí eu virei na hora, foi automático, né? Eu, oi, tudo bem? Né? E aí eu já comecei a puxar um assunto com ela. Dali já, não me lembro agora o que eu disse, mas eu sei que eu puxei assunto com ela, retribuí o sorriso. Perguntei, claro, se ela conhecia a Mary Kay. Dali a gente começou a conversar. No fim, fiz sessão de beleza com ela, com uma outra funcionária que tinha lá. Hoje ela é minha cliente. E foi um pré-julgamento meu, a princípio, né? Que depois me desarmou realmente, porque ela sorriu pra mim, embora ela estivesse antes com a cara muito fechada. Então a gente não pode nunca, de forma alguma, ter esses pré-julgamentos, porque nós lidamos com pessoas. A gente precisa de pessoas para poder fortalecer o nosso negócio. E aquelas pessoas que não têm uma pele bem cuidada são as que realmente precisam de ter o nosso atendimento. Então a gente precisa atendê-las com um sorriso no rosto, alegres, e fazer realmente um trabalho de qualidade para que a gente possa conquistá-las, né? E a questão do espaço pessoal, a gente tem que respeitar esse espaço pessoal, nunca chegar muito perto da pessoa, porque isso assusta, principalmente no primeiro contato. Então a gente tem que estabelecer uma distância confortável para que a pessoa se sinta segura e se sinta bem, ok? Bom, então vamos lá. Atitude, linguagem corporal e coerência. Temos que ter atitude realmente nesse negócio, não tem jeito. E a atitude, ela é infecciosa, né? É a primeira coisa que as pessoas notam em você e é imediatamente refletida naqueles que estão próximos. O que a gente sempre diz? Se você é entusiasmada, esse entusiasmo não vai transbordar em você e não vai atingir as outras pessoas?
Aquela frutinha podre no meio de várias outras frutinhas saudáveis, o que vai acontecer com as demais? Vão adoecer também. E no caso dos seres humanos é a mesma coisa. Se nós trabalhamos com pessoas, a gente precisa estar entusiasmadas o tempo todo. E a companhia nos ensina isso. A gente tem, né, o exemplo da senhora Mary Kay Ash, a música Entusiasmo, que a gente canta sempre, dança nas nossas reuniões de unidade, nos nossos encontros, né, Mary Kay. E então eu gosto muito da musiquinha, porque eu acho que a letra ela é bem completa, porque a gente precisa ter o entusiasmo na nossa cabeça, no nosso coração, abaixo dos nossos pés e em todo o nosso ser. Se a gente realmente tem entusiasmo em todo o nosso ser, a gente vai contagiar todas as pessoas ao nosso redor. O último evento que eu participei da Miara Nacional, o retiro que teve há alguns finais de semanas atrás, a gente saiu de lá realmente assim, repleta de entusiasmo, porque esses eventos são muito bons. Só que a gente precisa todos os dias acordar e trazer para aquele nosso dia esse entusiasmo todo para a gente fazer acontecer diariamente, né, no nosso trabalho. E a gente precisa transpirar entusiasmo. Isso é algo que me marcou bastante, porque se a gente transpira entusiasmo, todas as pessoas ao nosso redor realmente vai se entusiasmar com a gente. E aí a gente vai conseguir realmente... a gente precisa que as pessoas... a gente não pode atacar as pessoas com a nossa abordagem, mas a gente tem que atraí-las. Então, se nós exalamos entusiasmo, a gente vai com certeza conseguir atrair as pessoas próximas, né, a nós, do nosso negócio Mary Kay com mais facilidade, de uma forma mais saudável. Se você está entusiasmado, realmente você precisa parecer estar entusiasmado. Sou entusiasmado e use palavras entusiasmadas. E aqui tem um exercício que o autor nos ensina, que é legal pra gente fazer no dia a dia, para treinar realmente e aprender para que a nossa palavra, a nossa atitude e a nossa feição facial possa estar em sincronia. Então, eu consigo estar toda entusiasmada de cara fechada? Ou se não, eu consigo, né, fazer algo sorridente, com toda alegria, e de repente que eu tô sentindo dor? Dá pra sentir dor fazendo algum movimento e permanecer com um sorriso no rosto? Dá pra de repente dançar de uma forma entusiasmada e com a feição de irritada? E aí, uma coisa legal também é a gente parar na frente do espelho e começar a fazer caras e bocas, né? Agora eu quero que você demonstre que você está irritada. Como é que a gente faz cara de irritada? Aí já ficando com a bochecha até rosada, o olho muda. Agora eu quero que você se sinta confiante. E aí a gente puxa o ar do pulmão e a gente faz a expressão realmente para que a gente pareça confiante, e automaticamente a gente fica confiante. Cara de triste. Desanimada, né? Façam vocês aí também, não é só pra ficar dando risada de mim aqui não. Quero que vocês comecem a fazer também as caras e bocas aí. Muda de estado, né, de comportamento, para vocês sentirem como que muda realmente o nosso organismo e a gente se adapta a esse sentimento. Estão conseguindo perceber tudo que eu tô falando? E o autor, ele explicava no livro e dava um exemplo para você mudar. Andando em algum local, você vai mudando de feição. Então, ande parecendo entusiasmado. Depois você muda e ande parecendo que você está irritada. Depois aborrecida, depois triste. E você vai mudando a sua linguagem corporal, a sua feição e se ajustando a tudo isso. Então, a gente precisa treinar para que isso, no nosso dia a dia, em qualquer situação que a gente tiver, a gente consiga mudar de estado emocional
sem de uma forma natural, mas porque o estado emocional que a gente está naquele momento, ele vai influenciar as nossas atitudes, as nossas palavras, e num contato, né, de abordagem ali com as pessoas, a gente precisa prestar atenção em tudo isso para poder ter resultado, certo? E aí a linguagem corporal aberta, que são pés e braços descruzados, né, um bom contato visual, sorriso, inclinação para frente, expõe, né, um coração acolhedor, sinaliza que você está aberto a negócios, a relacionamentos. Já a linguagem corporal fechada é quando você fica com os braços cruzados, quando você desvia o olhar, né, você não olha diretamente no olho da pessoa e a pessoa percebe isso. E aí ela já não te dá muita atenção realmente, você perde créditos com ela. E ele dá uma técnica também, um exercício, para todas as vezes que a gente conversar com as pessoas, a gente olhar no fundo dos olhos dela e tentar identificar a cor dos olhos. Então a gente chega no final do dia e fala: quantas pessoas hoje eu conversei que tinha olhos castanhos? Quantas pessoas eu conversei hoje que tinha olhos verdes? Porque é uma forma de você aprender a olhar fixamente no fundo do olho da pessoa, porque quando você olha profundamente no olho dela, você consegue captar a alma da pessoa e ela sente a mesma coisa. Isso gera uma confiança extraordinária. Então a gente precisa treinar isso para que a gente crie esse hábito realmente. Então vamos lá. Quando a sua linguagem corporal, o tom da sua voz e palavras estão dizendo a mesma coisa, você se torna coerente e passa credibilidade. Para se tornar persuasivo, você primeiramente deve ser de confiança. Se as suas palavras e a sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficam confusas e elas perdem o interesse. Então você tem que ter certeza de que seu corpo não está dando sinais negativos, tá? Como por exemplo impaciência, irritação, desatenção, e isso tudo vai ser contrário ao que você diz. E aí vai tudo por água abaixo, certo? Bom, o nosso cérebro, ele só processa informações positivas. Isso eu acredito que vocês já tenham ouvido, né? Todas nós, diretoras, falarmos em vários outros treinamentos. E a própria Mary Kay, o próprio negócio Mary Kay, o material que vocês têm nas mãos, que nós recebemos no kit de cadastro, guia da consultora, o DVD, tudo que ele nos ensina a fazer no nosso negócio não tem palavras negativas. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente fala a palavra não, por exemplo, várias vezes nas frases que nós usamos, sem nem perceber, e não tem necessidade de usar esse não. Esse não já traz um não como resposta. Então a palavra não a gente não usa em nada, tá? Porque o cérebro não entende, ele só entende palavras positivas. Por exemplo, eu já me peguei falando isso muitas vezes. As pessoas te falam obrigado, até logo, ou um obrigado, por exemplo, sobre alguma coisa que você fez. Ah, imagina, ok, sem problemas. Por que falar problemas? A palavra problema já gera um conflito. Então, não, eu não tenho que usar palavras conflituosas no meu diálogo, né? Foi um prazer, que ótimo que você ficou satisfeita. Ou senão, quando você vai ligar para uma cliente: bom dia, eu sou a Tatiane, consultora de beleza Mary Kay. Eu estou te ligando porque a sua amiga, a Maria, ela participou comigo de uma sessão de cuidados com a pele e ela te indicou para você ser presenteada com uma sessão de beleza Mary Kay. Você não gostaria de realizar a sessão? Eu estou te ligando, na verdade, para a gente poder agendar. Você não gostaria de já deixar um horário agendado? Na frase que eu faço a pergunta, por exemplo, que já é uma frase errada, eu estou usando aqui agora como exemplo, eu já uso a palavra não e a resposta já vem em seguida um não. Então, de forma alguma, numa pergunta eu uso a palavra não. A gente tem que tirar essas palavras, né, do nosso vocabulário, porque o cérebro dela não entende, certo? Então, dizer o porquê você está fazendo algo para as pessoas que têm grande influência em como elas vão... dizer por que você está fazendo algo para as pessoas tem uma grande influência em como elas vão reagir sobre você. Eu achei interessante colocar isso para poder lembrá-los,
principalmente para aquelas consultoras que se colocam uma meta na Mary Kay. Eu sei que tem muitas consultoras que estão aí trabalhando fortemente para poder entrar em qualificação, para se formar diretora já já. E aí a gente realmente precisa falar com muitas pessoas, a gente precisa trabalhar bastante nesse período. E um erro que as pessoas cometem é não dizer para as pessoas o porquê que você precisa delas ou porquê que você está oferecendo a oportunidade para ela. Então a gente tem que dizer, se o negócio fez bem para mim, me faz muito bem, por que não dizer para ela, olha, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais do meu trabalho, a oportunidade Mary Kay, porque isso, ou por causa disso. E aí a gente tem que dizer para elas, né? Porque as pessoas quando identificam que tem um porquê por detrás, automaticamente elas têm uma facilidade ali, ou algo acontece para que elas aceitem, porque elas querem te ajudar talvez. Ou um outro exemplo, continue lendo este livro porque você vai aprender muito. Se não tem um porquê, por que eu preciso continuar lendo esse livro? Não vou me interessar, mas eu sei que eu vou aprender algo extraordinário. Então isso já me chamou a atenção e eu quero saber o que tem no final desse livro. Então dizer o porquê das coisas, a gente consegue uma resposta mais positiva. Então a gente precisa observar isso no nosso dia a dia também. Então aqui a questão dos sentidos, né, que é muito importante, o contato visual, a questão auditiva, né, diga ou mostre como soa. Pessoas auditivas precisam escutar sons e verbalizarem suas experiências. Isso é algo interessante porque a maioria das pessoas elas fazem parte dessas categorias, né? A questão visual é muito importante, só que tem pessoas que são visuais. Quando você vai falar para ela alguma coisa, você precisa fazer com que ela visualize. Olha, quando a gente faz o treinamento dos sonhos da Mary Kay, tô me lembrando agora desse treinamento, as diretoras que se formarem agora, né, nos próximos meses, não vão ganhar uma viagem para Porto de Galinhas. Quando a gente faz o nosso cartaz de metas, nós aprendemos, né, nós diretoras, e a gente compartilha com vocês que a gente precisa ter o nosso cartaz de metas, ele tem que ser algo que a gente possa olhar para eles todos os dias, porque aquilo que a gente visualiza, a gente fica com essa imagem na nossa mente e a gente consegue nos transportar para lá e nos enxergar como se nós estivéssemos naquele lugar. Então eu preciso ter uma foto daquilo que eu quero conquistar e olhar para aquilo todos os dias. Só que algumas pessoas, mais do que as outras, elas são realmente visuais, elas precisam enxergar as coisas e o porquê para que ela possa ver necessidade em tudo aquilo. Outras pessoas, elas são auditivas, então a gente tem que mostrar para ela como a gente precisa falar dos sons. Bom, se eu tô falando, por exemplo, em Porto de Galinhas, vamos tentar sentir o barulhinho das ondas, né? Já chama atenção, já é diferente. E tem as pessoas que estão sinestésicas, elas precisam sentir as sensações, né? A expressão física, olha que gostoso aquele ventinho daquela brisa do mar que faz a gente até arrepiar, colocar o pé na areia, aquela areia fininha que dá aquela sensação gostosa. Então isso mexe com a emoção das pessoas e então a gente precisa usar, né, palavras que realmente vão despertar a parte visual, a parte auditiva e a parte sinestésica das pessoas. E aí a gente vai entrar também na questão das personalidades, que é muito importante, né? O autor ele nos diz que existem 4 tipos básicos de personalidade, né, que o mundo dos negócios sempre está procurando. Precisa ter os sonhadores, que são aquelas pessoas que têm a ideia. Precisam ter os analisadores, para ter certeza de que as ideias vão funcionar. Precisam ter as pessoas que são os indutores, para valorizar essa ideia. E os controladores, para fazer com que as coisas sejam colocadas em prática. A maior parte das pessoas tem uma combinação desses talentos, mas normalmente um é o dominante. E aqui está como se comunicar com cada tipo. E aí eu trouxe para vocês as personalidades que nós temos, né, das pessoas, que são 4.
E eu peguei essa foto até do nosso site da Mary Kay, no material que nós temos no Em Sintonia, porque a gente precisa aprender sobre essas personalidades, porque numa entrevista de iniciação, por exemplo, isso faz toda a diferença, tá? Então a gente tem a pessoa dominante, que é aquela pessoa direta, ela é independente, ela é uma empreendedora, ela é entusiasmada, ela é autoconfiante, ela é impaciente, ela quer um negócio pra ontem, ela não quer esperar muito, ela já é meio que autodidata, ela vai e faz, ela quer ver acontecer. Essa é uma pessoa dominante. A influenciadora, ela gosta já de pessoas, ela gosta de ser reconhecida, ela é uma pessoa sociável que gosta de estar no meio de todo mundo, ela também é entusiasmada, amistosa, expressiva e agradável, é aquela que gosta de se dar bem com todo mundo, tá tudo ótimo, ela faz o possível para não se meter em confusão. Analítica. Analítica, ela é organizada, geralmente perfeccionista, exigente, curiosa, detalhista, ela é uma líder também e ela gosta de números e de dados. Então, geralmente são aquelas pessoas que vão nos perguntar tudo sobre o negócio. Ela nunca vai decidir nada na hora, porque ela tem que estudar, ela tem que analisar, tintim por tintim, até ela ter certeza de que o negócio é seguro e vale a pena. E nós temos as pessoas estáveis, né? Que é aquela que preza muito a família, é focada em segurança, é uma pessoa leal, fácil de se lidar, respeita regras. A amizade para ela é muito importante e ela gosta de trabalhar em equipes. Por que a gente precisa conhecer sobre essas personalidades? Porque o que nós vamos dizer para ela do nosso negócio vai fazer toda a diferença. Se eu falar para ela que nesse negócio ela tem flexibilidade de horário, ela pode ter tempo para a família, ela pode fazer os horários dela, e essa pessoa que eu estou conversando for uma pessoa dominante, ela não vai querer esse negócio. Porque a dominante é aquela que é independente, ela quer estar trabalhando, ela não é feliz se ela não estiver fazendo algo que ela se sinta que ela é útil e que ela realmente está tendo resultado porque ela sabe que ela tem potencial. Então eu preciso, através do bate-papo, identificar a personalidade da pessoa para falar aquilo que ela precisa ouvir e é o que vai chamar a atenção dela, né? E esse negócio realmente são para todas essas pessoas, porque cada uma vai se adaptar, né, através da sua personalidade e vai adaptar esse negócio para sua rotina no dia a dia. Então vamos seguindo. Saiba a natureza do seu negócio. É engraçado que no próprio livro, o autor ele traz várias empresas e ele cita também a Mary Kay. Por que será? Né? Então ele fala que a gente tem que ter uma grande ideia. Se eu fosse hoje uma empresária que estivesse lançando uma nova marca, eu teria que ter uma grande ideia sobre essa marca. E aí, por quê? Porque essa ideia é o que vai nortear o negócio, é o que vai gerar a propaganda, o marketing que eu vou fazer, né, desse meu produto, do que eu tô querendo trabalhar. E aí, a Mary Kay, qual que é a grande ideia e o slogan da Mary Kay? Enriquecer a vida das mulheres. É aquela frase que fica. E por trás dessa frase, a gente tem tudo do negócio pra gente poder destrinchar e falar sobre. Mas Mary Kay, ela é uma empresa que enriquece a vida das mulheres. Então é a grande ideia que representa o negócio Mary Kay. Então eu já trouxe aqui a frase, né, da nossa empresa, que foi citada no livro também, porque é a personalidade da empresa, né, a cara da empresa, e é o que vai gerir toda a filosofia da companhia, né? Então enriquece a vida das pessoas como? Com a questão família, porque a empresa ela tem Deus em primeiro lugar, família e carreira. Então por detrás de tudo isso você vai ser uma pessoa que você vai poder, além de ser independente, de ter o teu trabalho, de ter uma carreira, mas você vai ser temente a Deus, vai aprender a tratar bem o próximo, porque a gente tem a filosofia da regra de ouro. E aí a gente, por trás dessa frase, dessa grande ideia, a gente vai conhecer, né, realmente mais a fundo o que diz essa companhia. Mas em todo grande negócio ou em qualquer companhia, sobre o que você estiver falando, por detrás tem que ter uma grande ideia, né? E aqui eu já trouxe a da nossa companhia. Opa, acho que eu li algum aqui. Encontre o seu estilo.
Lembra que a primeira impressão é a que fica? Então a gente precisa encontrar aquele estilo que vai parecer com que realmente nós estamos bem vestidos, confortáveis e que cause uma impressão de seriedade no negócio. Então o próprio negócio Mary Kay nos dá uma sugestão de traje, não é? As líderes de grupo, as Red Jacket, iniciadora estrela, já começa a ter o direito de usar o blazer vermelho, que é um taillé sugerido para que você se mostre mais profissional no seu negócio. Nós, diretoras, temos o cobalto, o blazer azul, e a companhia nos ensina a sermos mais femininas, usarmos saia, não curta, né, mas num comprimento que passe seriedade. Por quê? Porque é a visão da nossa companhia, a imagem que a companhia quer que nós representemos. E aqui também o próprio autor nos diz que para uma boa primeira impressão, a gente precisa ter, né, a nossa parte visual é muito importante. Então a gente tem que usar uma roupa que seja o nosso estilo, que nos deixe confortável e que possamos transmitir seriedade, segurança, né, através de como estamos. E aí achei bem legal essa frase, né, que a gente tem sempre que se lembrar. Quando você está mal vestido, as pessoas notam as suas roupas. Quando você está bem vestido, elas notam você. Então, por isso a gente precisa ter um estilo e a gente precisa, no caso, nos comportarmos como empresária. Porque se a gente se veste como uma empresária, as pessoas não vão ficar prestando atenção na nossa roupa, mas elas vão ficar prestando atenção na nossa atitude, em nós como pessoa, no nosso trabalho. E é essa imagem que a gente precisa passar para as pessoas, que vai gerar confiança. Opa, tá pulando aqui os slides. Bom, aqui ele vai trazer um pouquinho a respeito das linhas de comunicação que a gente já falou um pouco, né? A questão do olhar, do sorriso, da fala. Muito importante tratar as pessoas pelo nome, não usar apelidos, porque todas as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, a questão do olho no olho, sorriso, que realmente vai fazer a diferença. E aqui esse capítulo é bem interessante, né? Faça-os falar. Regra básica para se conectar com sucesso são: faça-os falar e mantenha-os falando. E é engraçado que em tudo que o autor fala no livro, a gente tem como atualizar no nosso negócio Mary Kay. E nesse negócio, na companhia, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer uma boa abordagem, para aprender a se relacionar com as pessoas. Quando a gente vai fazer uma entrevista de iniciação, a gente começa como? Conte-me um pouquinho sobre você. O que você faz? Você trabalha, você é casada? E aí a gente deixa a pessoa falando. Por quê? Porque enquanto ela vai falando, a gente vai identificando a personalidade que ela tem, como que é a rotina dela, que jeito que eu vou encaixar a Mary Kay na vida dela. E aí eu tenho argumentos para poder falar do negócio para ela. Não é assim que a gente trabalha? Então a gente nunca tem que usar palavras que a resposta seja não, sim. A gente tem que fazer perguntas e usar palavras onde a gente faça com que elas conversem. O que você acha sobre? O que você pensa a respeito de? E aí ela vai ter que dar a opinião dela, ela vai ter que falar alguma coisa. Enquanto ela vai falando, ela vai dando dicas sobre ela e ela vai nos ajudando a pensar nas próximas palavras e argumentos que nós vamos usar até a gente chegar no nosso objetivo. Lembra que a abordagem ela tem um objetivo por detrás e a gente tem que ir mudando o rumo, se for preciso, até a gente chegar no nosso objetivo. A gente tem que ficar atento às respostas para que a gente possa falar o que realmente a pessoa precisa ouvir naquele momento ou o que vai ser importante e crucial para ela tomar uma decisão. Estão identificando tudo isso no nosso trabalho Mary Kay, no nosso dia a dia? Aqui a respeito de encontrar a abordagem correta, na verdade. No livro ele cita os exemplos da abordagem fria, mas também, se tratando de empresas, como ele fala bastante, né, nos trabalhos que ele faz, a gente tem não só a abordagem fria presencial, mas também ao telefone, né? Ou socializando com grupos em almoços de trabalho, como ele cita muito o ambiente empresarial. Então, quando
todas essas técnicas e dicas que a gente comentou anteriormente a respeito da abordagem fria. Mas ele dá uma dica e ele fala um pouquinho sobre a questão da abordagem ao telefone. Quando a gente conversa com as pessoas ao telefone, a gente não está vendo a pessoa. Então a gente precisa realmente falar e usar as palavras que vão fazer com que a pessoa do outro lado entenda a mensagem que você está querendo transmitir e se interesse. Então, que a gente não tem que ter vergonha, que da mesma forma que a gente tem que estar com o nosso humor correto para aquela ocasião, lembra da técnica de ir mudando de humor? Tô feliz, tô irritado, tô triste, tô entusiasmado. No telefone é a mesma coisa. Se eu não tiver com o humor certo para falar com a pessoa, eu não vou conseguir transmitir uma boa mensagem, porque a pessoa sente através da nossa voz. Por isso a abordagem, para que a gente possa convencer a pessoa em 90 segundos, a gente tem que treinar. Treinar o quê? O nosso contato visual, a nossa fala, o nosso corpo, para que todos eles estejam em harmonia para causar aquela boa primeira impressão, que é a impressão que fica, que vai transmitir confiança e vai fazer com que a outra pessoa confie em você e tenha vontade de continuar ali mantendo aquele contato e você conseguir chegar no resultado que você deseja. Ok? Tá dando para entender? O segredo dos bons comunicadores, a gente já está terminando, tá? Ele cita aqui exemplos para as pessoas que fazem palestras e que precisam lidar com vários assuntos em pouco tempo, para poder lembrar de tudo. Então ele fala que as parábolas, as fábulas e anedotas são algumas das mais velhas e mais poderosas ferramentas que são eficazes em praticamente qualquer situação. As histórias, elas ativam a nossa imaginação e provocam sentidos. Todo mundo adora uma boa história. Então as histórias contadas constroem pontes entre o lado racional da mente humana e o mundo sensorial. É uma forma de ligar a nossa imaginação interna à realidade externa. E é engraçado que os bons palestrantes, eles sempre realmente usam alguns exemplos, né? Ou uma pessoa como um personagem fictício para usar como exemplo naquele assunto. E realmente essas histórias, esses exemplos, eles nos ajudam a visualizar tudo aquela mensagem que está sendo passada. Só que para a pessoa que está ali fazendo a comunicação, o discurso, a palestra, também ajuda ela a se organizar com as ideias, para ela também não se perder. E uma das dicas que ele deu para esse tipo de apresentação é o caminho das pedras, né, que é o nome que ele usa para essa técnica. A gente oferece uma estrutura completa para contar histórias, né, e segurar a audiência. Então ela envolve montagem de cenas e de desafios, descrevendo tentativa de resoluções de problema e então revelando a solução. Eu coloquei ali entre parênteses para poder explicar para vocês. Eu vou ter que explicar uma situação. Então na minha cabeça eu vou montar ali como se fosse um riozinho. Eu tenho a margem. Para eu poder atravessar do outro lado, eu vou ter que passar por várias pedras. Então tem a primeira pedra, a segunda pedra, a próxima pedra, a última pedra e eu cheguei na outra margem. E aí a gente memoriza tudo isso. Quando eu passei pela margem, qual é a informação que eu vou tratar? Eu jogo uma grande ideia, uma pergunta, por exemplo, deixo as pessoas pensarem. Pulei para a primeira pedra, eu começo a desenvolver aquele assunto. A segunda pedra, estou continuando a desenvolver. No terceiro assunto, eu já estou indo para o ápice, né, da resolução dos conflitos ou do assunto ali que eu estou lidando. Cheguei na outra margem, eu dou a solução. Eu dou a resposta daquela pergunta que eu fiz no início, que é uma conclusão, um fechamento. E isso tudo deixa as pessoas interessadas, empolgadas em querer saber o que vai acontecer lá no final. Então é uma das técnicas que ele usa. Claro que isso a gente não vai usar na nossa abordagem fria. É mais para um palestrante, para uma reunião talvez, onde a gente vai tratar algum assunto. Mas eu trouxe aqui um outro exemplo, que é uma técnica que eu aprendi através de um treinamento que eu fiz, para a gente aprender a conversar com as pessoas
nas abordagens frias e a gente poder perguntar e falar assuntos importantes que nos ajudam a manter esse bom relacionamento, pra gente poder chegar no nosso objetivo, que é ter um bom relacionamento com essa pessoa e dali, de repente, agendar uma sessão, que o nosso trabalho é focado nisso, né? Então ali, a pessoa que ensinou essa técnica, ela também montou como se fosse algumas palavras que a gente vai memorizar, e quando a gente lembrar dessas palavras, a gente lembra do assunto que a gente precisa falar. Vamos supor que eu estou no ponto de ônibus e eu encontrei então uma pessoa ali do meu lado e eu vou começar a puxar assunto com ela. Um exemplo que eu me lembrei agora. Esses dias uma consultora minha me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tati, como que você faz para conversar com as pessoas? Eu tô no consultório médico, esperando por uma consulta, e tem um monte de mulher do meu lado. Como é que eu faço para conversar com essas pessoas? Como é que você faz? Eu não sei o que falar. Vou perguntar na cara dura se ela conhece Mary Kay. Eu achei super bonitinho. Me lembrei agora. E eu acho que nesse momento é um bom momento para a gente poder usar essa técnica. Então ele usa algumas palavras. Então vamos imaginar um crachá. Em cima desse crachá tem um machado, como se esse machado estivesse cortando o crachá. Em cima desse machado tem uma casa, e dessa casa tem algumas crianças brincando, saindo pela chaminé. Da chaminé tá passando um avião, e nesse avião tem ali pendurado uma raquete, e por cima dessa raquete um pensador pensando em alguma coisa, um iPod e um gol, como se fosse uma trave de futebol. Por que todas essas palavras? Às vezes sem sentido. Só que se a gente memorizar essas palavras, quando a gente lembrar da palavra, a gente lembra do assunto que a gente quer tratar. Então, crachá significa o quê? O nome. Eu tenho um nome e as pessoas também. Então, o que eu preciso? O que eu faço para manter uma primeira comunicação com as pessoas? Oi, bom dia, com licença. Qual o seu... eu me chamo Tatiana, e você? Qual o seu nome? A pessoa está do seu lado. Nossa, tá calor hoje, né? Ou se não, tá frio, tá chovendo, e aí já começa a estabelecer o primeiro contato. Ela vai falar o nome dela, você pergunta sobre o tempo ali, alguma coisa. O machado quer dizer o quê? O trabalho. Você trabalha com o quê? Você tá chegando do trabalho, né? O que você faz? E a pessoa vai falar. A casa, onde você mora? Então você perguntou o nome, perguntou aonde ela trabalha, o que ela faz, de onde ela vem, onde ela mora, que pra gente é importante. Você tem filhos? É casada? É solteira? Né? O avião quer dizer o quê? Você já viajou? Você gosta de viajar? De repente você... em relação ali... Por que querer saber se ela gosta de viajar? Se ela é sonhadora, quais sonhos que ela tem... isso tudo vai nos dando dicas sobre a pessoa, pra gente poder depois chegar no assunto realmente que a gente quer, que é falar de Mary Kay pra ela. A raquete significa esportes. O que você gosta de fazer? Você pratica algum esporte? Eu faço corrida. E você? O que você faz? Ele significa isso, a raquete. O pensador é o assunto do momento, a atualidade. Nossa, o que você acha sobre a nossa presidenta, hein? Você viu as manifestações? E aí você deixa ela falar. Pega algum assunto do momento que está acontecendo ali, passando no jornal naqueles dias, e pergunta pra ela. Lembra que a gente tem que deixar as pessoas falarem? O iPod é questão de hobby. Né? O que você gosta de fazer nas horas vagas, né? Nossa, você trabalha tão longe de onde você mora, nem sobra tempo para lazer, né? Dá para passear com os filhos, dá para passear com a família, e aí você vai puxando assunto, né? E o gol de futebol é a questão de metas. Como foi para ela o ano de 2014? Se ela trabalha numa empresa, a sua empresa no ramo de vendas, por exemplo, como que foi o ano passado? Vocês conseguiram bater meta? Você conseguiu atingir seu objetivo? E aí a gente vai puxando assunto, né, através dessas palavrinhas, para manter ali um bate-papo com a pessoa. A princípio parece estranho, mas se você memorizar, você consegue, né, lembrar do que você precisa falar ali com ela, né, vai te dando algumas dicas. Então achei bacana, me lembrei disso e trouxe para vocês, né, para poder ajudar. E pra gente terminar, a mensagem final do livro é: o show deve continuar. Qual que é a última palavra que eu deixo para vocês? E que o autor também nos deixa?
esteja aberto a oportunidades. Você nunca sabe onde fará a sua próxima conexão importante. É ou não é verdade? Vocês acreditam realmente nessa frase? E vivem ela todos os dias na vida de vocês? O autor conta um exemplo dele, né, de uma oportunidade que ele não perdeu e que foi a oportunidade que abriu todas as outras portas para ele ser o grande autor que ele é hoje, palestrante. Foi através dessa oportunidade que ele conseguiu ter contato com pessoas que levou para a universidade, para as grandes empresas onde ele desenvolveu o trabalho dele. E por isso ele diz que todos os dias, o tempo todo, ao nosso redor, tem várias oportunidades que surgem na nossa vida, né? A diferença é se nós vamos ou não agarrar essas oportunidades, né? Então a gente não pode ter preguiça de fazer o nosso trabalho todos os dias, porque o fato de deixar de fazer, a gente perde grandes oportunidades, né? E Mary Kay a gente se faz todos os dias. Se você não faz todos os dias, você não vai ter resultado. Por quê? Porque talvez aquele dia realmente que você não fez, a grande oportunidade da tua carreira estava ali, e aí você deixou passar. Então, se realmente você sabe aonde você quer chegar, se você tem um planejamento do seu trabalho e você executa esse plano de ação todos os dias, não tem como dar errado, não tem como ter resultado. E querendo ou não, a abordagem fria ela faz parte do nosso trabalho, né? A gente trabalha com sessão, com horário agendado, com indicação, é muito mais confortável, é muito mais certeiro. Eu com certeza vejo que a gente tem muito mais resultados e a própria companhia nos ensina a trabalhar assim. Mas a gente precisa aprender a fazer novos contatos todos os dias, onde nós estivermos. E esses novos contatos, ele vem da abordagem fria, né? E se a gente coloca em prática tudo isso que a gente aprendeu hoje, né, com as técnicas desse livro, a gente com certeza vai passar uma boa imagem, né, nossa para as pessoas, nós vamos conseguir estabelecer ali uma boa relação e a gente vai conseguir realmente ter resultados. Porque eu vejo que isso faz diferença, viu, meninas? Eu vejo hoje como eu sou uma pessoa diferente, também através de abordagens, do que quando eu comecei com a Mary Kay. A gente precisa errar para aprender, para poder realmente melhorar, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. A gente tem que praticar. É na prática que a gente chega à perfeição. Então a gente precisa, no nosso dia a dia, ter o hábito realmente de falar com as pessoas aonde nós estivermos, em várias situações, pra gente ir treinando tudo isso. Ok? Espero ter ajudado, né, vocês um pouquinho com essas técnicas do livro. Vou confessar pra vocês que eu treinei várias técnicas aí na prática, de sair de casa mesmo pra tentar fazer algumas coisas pra ver se funcionava. Funcionam, não é fácil realmente, a gente precisa praticar, mas são eficientes. São muito eficientes. Então, pratiquem, né? E coloquem realmente o sorriso no rosto todos os dias. Que o entusiasmo esteja transpirando, né? Em todo o ser de vocês, porque é assim que a gente vai atrair as pessoas para o nosso negócio, para próximo da gente, para que elas conheçam o nosso trabalho e a gente possa conquistar os objetivos que nós temos, né? Para nós, para nossa carreira Mary Kay. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Vocês gostaram? Deu para entender? Ficou confuso? Quero um feedback de vocês agora. Não posso ficar mais tempo porque eu já extrapolei, né, o tempo. A gente tem um próximo treinamento. Mas espero ter ajudado vocês. E depois, quem quiser, leia o livro, né, que realmente faz muita diferença. Nem tudo a gente consegue passar, né, para vocês, mas vale a pena. É um livro que eu indico realmente para vocês terem em casa e para lerem mais, né, do que uma única vez, para a gente poder chegar realmente à perfeição e ir treinando sempre as técnicas para que a gente fique expert em abordagem fria e que a gente possa realmente passar uma boa impressão para as pessoas. Ok, meninas? Um beijo! Até o próximo treinamento e que de verdade vocês possam ter aí uma semana
né, maravilhosa, e que vocês possam conquistar realmente os objetivos que vocês colocaram para si nesse mês, tá bom? Tchau!